paz do Senhor Jesus, amados. Sábado maravilhoso, onde vamos começar agradecendo ao Senhor. Amado Pai, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Porque nos concedeste uma noite de sono tranquila, onde renovou as nossas forças para que nós possamos desfrutar deste dia de bênção. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, te agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos pelos nossos olhos que podem ver a beleza da Tua criação, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de estarmos ouvindo esta palavra que vai falar aos nossos corações, e que podemos também, Senhor, ser instrumento de bênção, levando essa palavra a outras pessoas, Pai, que terão suas vidas, Senhor, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos porque Tu és maravilhoso, pelo Teu grande amor e pelas Tuas infinitas misericórdias. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ontem nós falamos sobre a menina, a escrava que viveu na casa de Naamã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Naamã. É um texto que tem uma amplitude muito grande, né? Mas vamos falar aqui em alguns minutos o que o Senhor tem para o nosso coração nessa manhã. E a nossa leitura vai ser no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 4 ao 15. E a palavra nos diz assim: Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas, e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai,
se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás curado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Glória a Deus. Né? Irmãos, aqui a palavra trata de um homem importantíssimo. Naamã era um general de guerra, muito bem quisto e visto pelo rei, porque ele era estrategista, né? Vencedor de grandes guerras, grandes batalhas. Mas aquele homem trazia consigo uma doença que para aquela época era incurável, né? A lepra era uma doença que era tida como um mal muito grande. As pessoas tinham que ser isoladas para não correr o risco de contaminar outras pessoas, né? E Naamã tinha essa doença consigo, né? E, através da menina, da sua escrava, né, ele ficou sabendo que tinha profeta, né, lá em Samaria, em Israel. E ele se achega diante do rei, né, da Síria, e pede para ir falar com o rei de Israel, né, para que ele pudesse ser curado, já que naquela terra lá tinha um profeta, tinha alguém que poderia realmente ser, né, a sua salvação, a mudança da sua vida. E o rei, né, por tê-lo como uma pessoa muito querida, escreveu as cartas, entregou para ele e foi ele e a sua comitiva, né, buscar a solução do problema dele no rei de Israel. E lá chegando, o rei achou que ele estava sendo insultado, que aquilo era uma armação, né, do rei da Síria para guerrear com Israel. Rasgou as suas vestes, né? Se desesperou, até que o profeta Eliseu ficou sabendo da situação e pediu que mandasse, né, Naamã ir até a casa dele. Irmãos, isso muitas vezes acontece com a gente, meus amados. O Senhor nos dá uma orientação, às vezes através de uma pessoa muito humilde, muito simples, através do que vem na sua palavra, o Senhor fala com a gente coisas tão simples, através de pessoas tão improváveis, que nós não damos ouvidos. Nós ignoramos e vamos procurar pessoas, meios, né, recursos que aos nossos olhos humanos são ideais. Né? Certamente, né, talvez se fosse hoje, Naamã iria procurar um médico, né, renomado, um médico especialista ali naquele tipo de doença, mas ele não ia procurar um profeta que falasse para ele algo da parte de Deus. E isso, irmãos, tem a ver com o nosso eu, o nosso ego. O homem natural, ele é vaidoso. O homem natural é orgulhoso. Naamã era um homem, devido à sua condição, né? Ele tinha muito orgulho. Qual será hoje a nossa doença? Qual será o nosso problema espiritual? Qual será a nossa lepra? Né? Ali o Senhor teve que quebrantar o orgulho, teve que quebrar Naamã mesmo, porque para ele se sentiu humilhado, né? Ele já foi no caminho da Síria para Israel com tudo planejado na sua cabeça, ele já imaginava, né? Ele já tinha visualizado que ele ia chegar ali, né? Que o profeta ia recebê-lo com honrarias, porque afinal de contas ele era Naamã, um general, e ele ia ser recebido com honrarias. E Naamã e a hora que Naamã chegasse ali diante do profeta, o profeta ia colocar a mão sobre a sua enfermidade
ia orar a Deus e aquilo tudo ia ser resolvido, aquela enfermidade ia ser curada. E não aconteceu dessa forma. Eliseu nem sequer foi até a porta para recebê-lo. Mandou seu mensageiro, né? E não mandou ele fazer nada complicado, pelo contrário, pediu que ele fizesse algo muito simples, que ele fosse até o Rio Jordão e desse 7 mergulhos. Amados, às vezes, né, nós estamos numa situação tão difícil que se alguém falar pra gente assim, algo tão simples, a gente vai falar assim, onde se viu fazer isso nada? Mas se a pessoa falar pra gente algo mirabolante, a gente vai ficar aí quebrando a cabeça, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer, porque falou, né? Humanamente, às vezes o médico pede que a gente compre um remédio, faça um tratamento tão caro, fora das nossas possibilidades, e nós vamos correr atrás de um e de outro para fazer isso. Mas nós não colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. O que aconteceu ali com Naamã foi isso. A hora que ele saiu indignado da presença de Eliseu, né? Onde já se viu Eliseu não ter ido até ali recebê-lo, né? Com honrarias e fazer tudo conforme ele já tinha idealizado, ele já tinha imaginado, né? E voltou indignado, frustrado, furioso, né? E aí os seus súditos ali, né, a sua comitiva, os seus homens falam para ele, se ele tivesse dito algo tão complicado, o senhor não faria? Faça, são só 7 mergulhos no rio. Mas ainda assim ele questionava, água suja, barrenta. Lá na Síria tem rios maravilhosos, água limpa. Mas ele foi. E quando ele deu o 7º mergulho, assim como o profeta tinha dito, aconteceu. A carne dele se limpou e ele foi curado. E naquele momento ele viu que só o Senhor é Deus. Ele reconheceu. Irmãos, espiritualmente falando, meus amados, isso acontece na nossa vida. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala conosco, muitas vezes nós relutamos, né? Diante de uma dificuldade, nós vamos procurar recursos humanos e não damos atenção à voz de Deus, que é tão mais simples, né? Deus age no improvável, no simples, é onde Deus opera o sobrenatural, né? E quando nós obedecemos, nós alcançamos as bênçãos. Naamã teve que ser quebrado do seu orgulho, né? O eu dele, né? Aquela prepotência, arrogância daquele homem teve que ser quebrada. O que tem que ser quebrado na minha vida e na sua vida, para que nós possamos viver esse encontro com o Senhor, para que a nossa enfermidade espiritual seja quebrada, lançada por terra, acabada. O Senhor quer tratar comigo e quer tratar com você, assim como tratou com Naamã. Qual é a lepra que te persegue? Qual é a lepra que está em mim, que está em você, que precisa de um milagre agora, um milagre de cura. Não vamos mais, irmãos, colocar nossos problemas diante de homens, buscando solução em um e em outro. Nós vamos acreditar, confiar que Deus tem a cura que a gente precisa. A cura da nossa alma, né? A cura para acalmar o nosso coração, a cura do nosso físico, mas principalmente o Senhor tem a cura que vai nos levar a viver uma vida na eternidade com Ele. Quando Naamã ouviu e obedeceu, porque teve um ato de obediência, né? E aí também isso é para nós. Nós temos que dar ouvidos, atenção àquilo que o Senhor está falando com a gente. Nós temos que quebrar o nosso orgulho e deixar que o Senhor trabalhe em nós da forma que Ele quer, mesmo que muitas vezes isso não venha de acordo com o que nós queremos, né? Muitas vezes Deus vai pedir para a gente coisas tão simples
e que se nós continuarmos orgulhosos, nós não vamos querer fazer. Porque onde já se viu, né? Naamã era um general. Ah, mas e eu? Vamos ser humildes diante do Senhor. Vamos permitir o trabalhar de Deus na nossa vida. Que hoje aquela lepra que vive em nós seja quebrada, que seja lançada por terra, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos mergulhar agora na vontade do Senhor. Que nós possamos mergulhar agora diante de tudo que o Senhor tem colocado na nossa frente. Que o Jordão de Deus esteja aberto agora e que nós possamos mergulhar ali e sairmos renovados. Que o nosso espírito agora seja quebrantado e que a nossa alma, o nosso coração agora viva um encontro com o Senhor. Que nós sejamos curados espiritualmente das mágoas, dos ressentimentos. Quantos não guardam ódio? Irmãos, vamos pedir a Deus agora para sermos lavados nesse Jordão e que todo esse sentimento ruim, toda essa lepra saia de nós. Amém? Que assim como Naamã teve um encontro verdadeiro com o Senhor e ele reconheceu que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Deus, né? E ele voltou curado para sua terra, e ele viveu curado, e através da vida dele, né, do testemunho dele, vidas foram alcançadas certamente. Isso tanto que a palavra está aqui registrando isso quantos anos, né? Quantos mil anos depois. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo agir em nós, quebrantar nosso coração. Assim como o Senhor restaurou a vida de Naamã, a saúde dele, Deus quer restaurar a mim e a você. E não só a nossa vida física, mas Deus quer restaurar principalmente, irmãos, Deus quer curar a nossa vida espiritual, para que nós possamos ter uma vida de abundância com Ele na eternidade. Então vamos permitir, vamos mergulhar no Jordão de Deus, amém? Para que essa restauração seja completa na nossa vida física e na nossa vida espiritual, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Um abençoado sábado no coração dos nossos amados.